Olá pessoal, continuando aqui os nossos estudos sobre tectonismo. Já estudamos o movimento convergente ou destrutivo, o movimento divergente ou construtivo, que inclusive está aí na tela. E agora vamos estudar o movimento tangente, transformante, transcorrente ou conservativo. Beleza? É o terceiro e último tipo de movimento orogenético de placa tectônica. Enquanto o movimento convergente é o choque, o movimento divergente é a separação das placas, o movimento tangencial ele é caracterizado por placas tectônicas deslizarem paralelamente entre si, sem choque e sem separação. Usando a minha mão para explicar, são duas placas tectônicas que deslizam paralelamente entre si. Não há separação, não há choque, é apenas o deslize entre as placas tectônicas, como mostrado aqui, nesse esqueminha que eu fiz. Como o atrito entre essas placas tectônicas é muito intenso, nesse movimento não há extravasamento magmático. O magma não consegue sair do interior da Terra nesse movimento. Portanto, dos movimentos orogenéticos, é o único no qual não há vulcanismo. Então, repara, não há extravasamento magmático. E também não vai haver subducção, como acontece no movimento convergente. Então, nenhuma placa é destruída na subducção e nenhum novo material é formado pelo vulcanismo. Por isso, ele é chamado de conservativo. A gente conserva a estrutura das placas tectônicas. O que vai acontecer, por exemplo, como formação de relevo, é a formação de uma grande falha, uma grande trinca na superfície da Terra. Em função desse movimento, forma-se uma trinca, uma falha geológica. Duas famosas são a falha de Anatólia, na Turquia, muito ativa, inclusive, e a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, terminando aqui a escrita. Falha de San Andreas, que fica nos Estados Unidos, que talvez seja a falha mais famosa, inclusive já foi tema de filme de Hollywood. A falha de San Andreas, beleza? Um filme um pouco exagerado, mas vale. Então, falha geológica, Anatólia, San Andreas, não há vulcanismo, não há subducção, portanto, é um movimento conservativo. Para dar exemplo para vocês, eu fiz aqui um desenho minimizado da falha de San Andreas, formada por duas placas tectônicas. A placa do Pacífico, então a gente tem a placa do Pacífico e a placa norte-americana. São as duas placas que deslizam, são as duas placas que deslizam paralelamente entre si. A placa norte-americana movimentando para sul, a placa do Pacífico movimentando para norte, formando aqui então, essa que está aqui de verdinho claro, bonitinho aqui para nós, a famosa falha de San Andreas, que é essa que está verde aqui, San Andreas. Muito bem, que ela abrange Estados Unidos, Pacífico, Estados Unidos, ainda pega uma porção do México. Então essa falha não é propriedade norte-americana, tá? Ótimo. Se a gente tem essa realidade, se não há vulcanismo, se não há subducção, se há uma falha geológica, o que mais pode acontecer nesse tipo de movimento que é chamado de movimento tangencial? Um outro elemento que acontece e é muito comum nesse tipo de movimento tectônico é a ocorrência de terremotos, os famosos terremotos fortes. Quando a gente dá o nome de terremoto forte, pessoal, estamos falando em uma escala de intensidade de terremotos, todos aqueles que têm a intensidade superior a 7 graus na escala Richter. Todo terremoto maior que 7 graus na escala Richter ele é chamado de terremoto forte. Os dois movimentos que produzem os terremotos mais fortes são o movimento convergente, a gente soma a força de duas placas tectônicas, e o movimento tangencial, que também soma a força de duas placas tectônicas. O movimento tectônico que tem os terremotos menos fortes, normalmente abaixo de 7 graus, chamados de fracos ou médios, é o movimento divergente, que é a separação. Então a gente diminui força de placa tectônica. Então sempre terremotos fortes, fruto de movimento convergente ou de movimento transformante ou conservativo. No caso dessa falha geológica, nós já tivemos um terremoto de grande repercussão, que foi o terremoto de 1906, um terremoto que atingiu o estado da Califórnia,
Aqui está a cidade de Los Angeles, para vocês localizarem em relação à falha geológica, e atingiu também o México. Esse grande terremoto de 1906, inclusive ele tem esse nome, de grande terremoto, ele aconteceu numa escala de 8 graus na escala Richter. Então, um terremoto forte, destruiu praticamente a cidade de Los Angeles. Muitas pessoas morreram fruto desse terremoto, muitas pessoas morreram fruto de alguns incêndios que aconteceram por rompimento dos dutos de gás na cidade. E lembrando que terremotos normalmente têm uma taxa de mortalidade alta quando o grau do terremoto é elevado, porque terremoto é um fenômeno impossível com a tecnologia atual de ser previsto. Os furacões, por exemplo, são previstos, então a taxa de mortalidade é menor do que os terremotos, que também são um fenômeno natural, sem controle humano e sem a nossa capacidade de previsão. A gente sabe que eles vão acontecer, sabe que eles são característicos de limites de placas tectônicas, mas a gente nunca sabe quando eles vão acontecer e nem a sua intensidade. Isso amplia o potencial destrutivo dos terremotos. Por isso, a grande preocupação da possibilidade de ocorrência de um terremoto nessa região, chamado de Big One. O último grande terremoto foi em 1906. O Big One também será um grande terremoto, também será um terremoto forte. Será, só que sem previsão para quando ele irá acontecer, como um terremoto forte. A expectativa é que ele aconteça ao longo dos próximos 30 anos. Ele pode acontecer amanhã, ou ele pode acontecer daqui a 30 anos, ou ele pode não acontecer daqui a 30 anos e vir a acontecer daqui a 1000 anos, como não tem como prever. A expectativa de nos próximos 30 anos é pensando na quantidade de energia acumulada na placa tectônica e na possibilidade que essa placa tem de liberar essa energia na média de tempo medido que já houve a liberação de energia. Então pegam todos os terremotos que já aconteceram nessa região, pegam desses terremotos os terremotos fortes e fazem uma média de intervalo de tempo de ocorrência. Então nos próximos 30 anos esse Big One deve acontecer. E provavelmente será muito mais destrutivo do que o grande terremoto de 1906, em função da quantidade de habitantes e das estruturas urbanas que já se formaram nessa região da falha geológica. São mais de 40 milhões de pessoas morando nessa região, na iminência da ocorrência de um grande terremoto, com construções, na maioria dos casos, que não são preparadas para receber o terremoto nessa magnitude. Então o pessoal gosta de viver perigosamente. Então quando a gente fala de movimento transformante, falamos de falha geológica, Anatólia Sanandres, falamos de ocorrência de terremotos fortes, como é o caso dos terremotos na região da Califórnia, nos Estados Unidos, e na região do México, 1906, e o Big One, a possibilidade de terremoto, que já foi tema de filme. Não há vulcanismo nem subducção, por isso é chamado de movimento conservativo, ele conserva a estrutura da placa tectônica. Repara um detalhe agora. Todo movimento divergente que já foi estudado, associado ao movimento transformante, tangente, transcorrente ou conservativo, todos esses dois movimentos, eles produzem um tipo de relevo que existe uma similaridade. Repara o seguinte, aqui houve uma falha, uma trinca, o rift, que produziu um movimento divergente junto com as convecções e resultou nesse grande relevo, fruto de uma falha geológica. Aqui nós temos uma falha geológica, fruto do movimento tectônico, que resulta em vários fenômenos tectônicos. Portanto, os dois movimentos eles têm a mesma condição, que é a pré-existência de uma falha geológica que dá origem a todos esses eventos tectônicos. Portanto, tanto o movimento tangente quanto o divergente quanto o transformante, eles produzem o que nós chamamos de relevos em falha, ou fruto de uma falha, ou caracterizado por falhas, também conhecidas como falhas geológicas, relevos em falha ou relevo fruto de falhamento. Beleza? Os movimentos convergentes, como nós já estudamos, produzem movimentos ou relevos dobrados. O movimento divergente, o movimento tangente, produz relevo falhado, fruto dessas falhas geológicas. Tranquilo, pessoal? Abraço a todos.